Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade. E hoje nós vamos trazer uma reflexão que tem no livro Há 2000 anos, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Neste livro tem um momento muito especial em que o Espírito Emmanuel, em sua existência, quando ele estava vivendo em Roma como um senador e se chamava Publio Lentulus, teve um encontro maravilhoso com Jesus. E nós vamos aqui trazer este momento do encontro de Emmanuel, como Publio Lentulus, com Jesus. Para minha reflexão, este é o encontro que fazemos todos nós também na nossa caminhada, porque em muitos momentos nós somos chamados a seguir o Cristo. E neste momento em que Emmanuel foi chamado, foi muito especial, porque ele nos deixa relatos maravilhosos, inclusive da fisionomia de Jesus, da sua energia maravilhosa, em que ele fica extasiado, muito impactado desse momento. Isso vai fazer com que a gente traga também essa reflexão para a nossa vida. Será que nós estaríamos prontos a ver Jesus face a face, como Emmanuel viu ao seu tempo? Vamos seguir conversando sobre isso, trazendo essa reflexão espiritual e que esta reflexão seja contributiva para a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e que sejam todos bem-vindos a esse diálogo fraterno maravilhoso. Fazendo aqui uma reflexão histórica sobre o tempo em que Jesus viveu em Roma. Eu trago aqui o mapa de Roma ao tempo de Jesus. Vejam como o Império Romano se expandia, tanto a leste como a oeste da Europa. Era um império gigantesco e foi um momento em que existia a Pax Romana. É o que a historiografia nos fala, que a Pax Romana é o nome que se dá a um período da história romana marcado por uma aparente paz e por uma prosperidade econômica considerável, que fortaleceu o poder de Roma sobre suas províncias, sobretudo nas mais distantes. Observamos, então, que neste momento da paz romana, Roma estava mais pacificada, a cultura, a arte estava mais em alta, em êxtase em Roma. E foi neste período que Jesus veio habitar a terra conosco, mostrando para nós que existia uma preparação da energia do planeta para que ele adentrasse a nossa terra. E Roma estava nesse momento da paz, da prosperidade, da tranquilidade, quando Jesus veio entre nós. O senador Publio Lentulus, este que inclusive é a forma espiritual que Emmanuel se apresenta quando está na presença de Chico Xavier. Ele se apresenta como este homem de senador, usando essa túnica branca que representava o Senado romano, mostrando para nós que essa encarnação dele foi muito importante, muito marcante para a sua trajetória espiritual. Foi nessa encarnação em que ele encontra Jesus, foi nessa encarnação em que ele se torna cristão. Ao final da sua encarnação, já em Pompeia, no Vesúvio, em Pompeia, ele relata não só o momento que ele foi senador e que ele caminhou com a problemática romana, as suas vaidades, o seu orgulho, a sua crença nos deuses romanos, que o impedia de caminhar numa visão mais cristã, assim como sua esposa caminhou. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Emmanuel traz dentro de si, nessa encarnação, um orgulho e uma vaidade que imperavam no seu ser. E isso vai atrapalhar a sua caminhada espiritual. Vamos ver como acontece este momento então. Vale lembrar que durante esse período em que viveu o senador Publio Lentulus, ele tinha uma filhinha muito doente, que estava leprosa. E sua esposa Lívia, já impactada em saber as curas que Jesus fazia naquele tempo,
sugeriu ao senador que procurasse o Jesus de Nazaré, aquele que curava todas as doenças e que poderia então curar sua filhinha, que estava numa doença muito desesperadora e ninguém sabia curar essa doença. Souberam então que Jesus fazia muitas curas na cidade, que curava cegos e aleijados com as suas mãos postas, com a sua palavra, com a sua energia. E Lívia suplicou ao seu esposo que fosse ver Jesus para que ela pudesse então perceber a cura de sua própria filha. Vamos ver aqui na página 63 do livro como Lívia sugere este encontro. Lívia fala ao seu esposo: considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício da nossa filha. Todo se refere às suas ações empolgados por uma bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. O senador ouviu, apreensivo e preocupado, exclamando afinal: pois bem, Lívia, acenderei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transgredir de maneira tão rude com os meus princípios. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer à minha dignidade social e política. Então, Emmanuel, Publio Lentulus, nesse caso, aceita o convite, aceita a sugestão de sua esposa para procurar o profeta de Nazaré, mas deixa muito claro que não vai se humilhar e descer do seu pedestal de senador. Às margens do lago de Genezaré, Emmanuel encontra Jesus e descreve na página 65 do livro Há 2000 anos. Aspas. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império do estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. É nesse momento que ele encontra Jesus, às margens desse lago maravilhoso, com as folhagens batendo ao vento e aquela sensação de frescor e uma sensação suave de alguém que se aproxima, já sentindo nesse momento as energias que pairam junto àquele que é a maior alma, a alma mais pura que adentrou este planeta. E é nesse momento que ele faz a descrição da face do Cristo e também da sua elegia. Vejam que maravilha. Aspas, ainda na página 65. Diante dos seus olhos ansiosos está cara, personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava de sua melancolia a majestosa figura de uma fascinação irresistível. Vejam que impactante foi para ele estar diante do Mestre Jesus. Então ele foi tomado de muita emoção. De muita emoção. Lágrimas ardentes rolaram dos olhos, que raras vezes havia chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando então, num gesto de doce soberania bondade, o meigo nazareno caminhou para ele,
qual visão concretizada de um dos seus deuses das suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio Lentulus entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Então mostra aqui que Jesus falava em outra língua, não a mesma linguagem terrena que Emmanuel Públio Lentulus estava acostumado, mas que numa linguagem de espírito para espírito, uma espécie de telepatia emocional que impactava para ele e que ele entendeu tudo o que estava sendo dito ali de uma maneira muito clara. E como se Jesus já soubesse o que Emmanuel estava ali fazendo, buscando a cura de sua filhinha, ele fala mansamente para Emmanuel, mostrando que já sabia do que se tratava e que já também conhecia profundamente o ser Emmanuel. Vivendo ali, naquele momento, como Públio Lentulus, vaidoso e orgulhoso. E Jesus se refere a ele. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento poderão encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. E sim a fé e o amor de sua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então a fé de Lívia ultrapassa esse coração ainda despreparado de Emmanuel, cheio de orgulho e vaidade. E Jesus destaca a força da fé. A força da fé que Lívia tem na cura da sua filha, quando pede para que Jesus cure aquela alma que está ali sofrendo com lepra. Ele fala isso com clareza para Emmanuel. Tem um momento que Emmanuel fica tão impactado com aquela situação que ele se pergunta, será um sonho de tão extasiante e especial aquele momento? E ele coloca aqui na página 66, aspas. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. E Jesus fala para ele, não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de devido do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontra-se hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então ele faz um chamado aqui para a regeneração total de toda a sua vida. E aí, neste momento, é que ele dá uma grande chamada para Emmanuel. Observe esse chamado e sinta-se agora chamado também por Jesus, porque ele nos mostra esse romance maravilhoso que é para todos nós nos sintamos comprometidos também com esse momento de transição que o planeta atravessa e que esse chamado não é só para Emmanuel há 2000 anos, é para todos nós. Vejam só. Está, porém, no teu querer ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da sua vida humana está subordinado às circunstâncias, é obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza,
cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito nesse momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação desse planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhe ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e da sua justiça. Então ele dá um ultimato, ele fala para Emmanuel, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E coloca essa situação, você pode não querer me seguir, como se ele dissesse, está no seu livre-arbítrio, mas cabe a ti querer vir comigo agora ou atrasar a sua evolução por milênios. Então é o chamado que Jesus faz a cada um de nós, principalmente nesse momento em que estamos atravessando. Públio Lentulus, assustado com a chamada de Jesus, muito impactante na sua alma, no minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes, acreditava naquele momento, foram imortais. E aí ele pensou assim, humildade? Que credenciais lhe apresenta o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revertido de todos os poderes diante de um vassalo. Não compreendeu Jesus. Não compreendeu Jesus. E Jesus responde, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Então ele fala que tudo o que tem ali são matéria perecível e o poder em decadência, porque o caminho é o caminho de Deus, o caminho da luz. E só existe um caminho, o caminho de Jesus, esse que ele está mostrando a Emmanuel agora. Mas Emmanuel ainda não está pronto para essa trajetória. Será que nós estamos? Ele retorna para casa, ainda com recomendações que Jesus lhe faz, mostrando para ele a responsabilidade que ele tem sobre a cura de sua filha, não é? Ele traz essa reflexão no livro, no texto, e permanece ali em orações. Quando Públio Lentulus volta a olhar para ele, ele já está meditando. E aí traz na página 67, aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações, de suas preces. Um coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando lágrimas copiosas, lhe lavavam o rosto, banhando então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Jesus fica ali na sua meditação, em oração, após falar com Emmanuel. E eu fico aqui nessa reflexão profunda sobre o chamado de Jesus feito a Públio Lentulus há 2000 anos. É preciso se aproximar desses textos sagrados para que a gente possa caminhar neste momento insano em que atravessamos a transição planetária. Eu espero que esta minha fala sirva para que você busque essa leitura maravilhosa que é o livro há 2000 anos e que esta leitura possa lhe auxiliar, assim como me auxilia a atravessar as vicissitudes da vida. Muita paz, que Jesus esteja com todos nós e que nós possamos também colaborar com os outros amigos, compartilhando esse vídeo, comentando para que eu possa crescer junto com você e curtindo. Muito obrigada!